Amados ouvintes, quero vos cumprimentar na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Eu quero vos trazer uma palavra neste dia que tem por título: Por que necessitamos de salvação? Talvez você já se fez essa pergunta alguma vez: por que o homem precisa de salvação? Por que há esta necessidade de salvação? E quem sabe você, na sua ignorância, já tenha feito esta pergunta, e eu quero lhe responder baseado nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus. Em Romanos, o capítulo 3 e o versículo 23, nós encontramos um versículo que diz assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou melhor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós vemos aí o apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Romanos. Ele deixa bem claro que todo ser humano, ele nasce, ele tem esta herança, essa herança que herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, esta herança pecaminosa. Ou seja, o apóstolo aqui, ele expõe o estado do homem, a condição do homem, que todos os homens diante de Deus são pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dentre muitas consequências do pecado de Adão para a humanidade, uma delas é que todos se tornaram pecadores e deverão receber como castigo a morte, porque o salário do pecado é a morte, como diz lá em Romanos 6 e 23. Então nós vemos que todo ser humano, ele traz consigo esta natureza pecaminosa, herdada herdamos de nossos pais Adão e Eva. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele mostra que todos pecaram, e isso inclui todos os homens, sem exceção. Desde Adão até o último a nascer, impera esta lei. As pessoas nasceram, nascem e nascerão debaixo do pecado. Podemos dizer que a necessidade da salvação está intimamente ligada à existência do pecado. Se não houvesse pecado, logo não haveria a necessidade de salvação, Então, se não houvesse o pecado, certamente não haveria a necessidade de salvação. E nós vemos que existem muitas religiões no mundo e que traz até confusão à mente humana, As pessoas ficam confusas em que acreditar, em que realmente podemos ser salvos, porque uns acreditam em animais que são um meio de salvação, uns acreditam em imagens, ou acreditam em um simples ser humano, e ficam aquela confusão, e fica um ponto de interrogação. Mas eu quero esclarecer que a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé, e conduta. A palavra de Deus, ela é aquela que rege as nossas vidas. A palavra de Deus está unicamente baseada na pessoa bendita de Jesus Cristo, e ele é o centro das Sagradas Escrituras. Ele é o Verbo encarnado, ele é Deus,
ele é o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados. Então, somente nele nós podemos ser purificado, redimido e justificado e reconciliado com Deus, somente através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que não há outro meio, em nenhum outro nome, em nenhuma outra coisa podemos ser salvos, exceto através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a base para se alcançar a salvação consiste na fé e na aceitação do plano redentor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos em Atos capítulo 4, o versículo 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Então nós vemos aqui que Deus, ele colocou Jesus Cristo como o único objeto da nossa salvação, como a única pessoa pela qual nós podemos ser salvos. Então nós vemos aqui que somente em Jesus Cristo é que podemos ser salvos. E a necessidade de sermos salvos é única e exclusivamente por causa do pecado do homem, da queda do homem, que trouxe o afastamento de Deus. Mas graças a Deus, que Deus, ele se encaminhou, ele se responsabilizou, ele fez o necessário para trazer de volta o homem à sua comunhão, no qual ele, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo a este mundo para assumir a nossa natureza e morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e trazendo assim, aleluia, a justificação, a purificação dos nossos pecados. Ele foi, aleluia, o sacrifício que agradou a Deus, perfeito, para nos salvar, para nos resgatar da nossa natureza pecaminosa e nos trazer uma nova natureza, para que venhamos ter comunhão com Ele, resgatar novamente a comunhão com Deus. Então, a necessidade está de sermos salvos por causa dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, porque Deus nos ama. Deus, a Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, quando o homem foi criado no seu estado perfeito, o homem, ele tinha comunhão todos os dias com Deus, ele vivia em plena comunhão com o Senhor. Todos os dias o Senhor ia no Jardim do Éden para dialogar com o homem, para conversar com o homem. Mas devido ao pecado, o homem tinha perdido esta comunhão, este relacionamento com Deus. Mas graças a Deus que, enviando Jesus Cristo a este mundo para morrer pelos nossos pecados, ele traz novamente a possibilidade, através do seu sangue, do nosso arrependimento, dos nossos pecados, ele traz de volta, aleluia, esta esperança de termos comunhão com ele. Quando nós se achegamos a ele, reconhecemos que nós não somos bons o suficientes e nós não temos capacidade própria de nos salvarmos e voltarmos para Deus. Quando reconhecemos que precisamos da graça e do seu perdão, e que por isso somente Deus pode nos salvar e nos justificar, Deus, ele vem e traz de volta, aleluia, a paz no nosso interior, porque quando nós estamos reconciliados com Deus, perdoados por Deus, nós gozamos da sua paz, porque não há sobre nós condenação, aleluia, não há sobre nós o peso da condenação eterna, há sobre nós a graça e o perdão de Deus. E o Senhor vem com o seu doce Espírito Santo, aleluia, nos fortalecendo para vencermos todas as lutas do pecado. Que você receba esta palavra
de fé e de esperança. Saiba que você necessita de salvação, porque você era um pecador e Deus deseja te salvar. Pelo sangue de Jesus Cristo, Ele deseja te purificar. Que Deus em Cristo te abençoe. Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado. E até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço e fique com Deus.